Gente, olha que interessante, eu tô passeando com o meu cachorro e eu vou mostrar pra vocês a árvore. A mesma árvore que tem no fundo da minha casa, tá vendo? Não tem um passarinho, não tem um beija-flor, não tem um papagaio. Olha, sozinha aqui. Muito mais bonita, é lógico, ela tem muito mais espaço, mas ela não tem um papagaio, ela não tem um beija-flor, igual fica um beija-flor lá se alimentando dessas flores. Não tem. Ela não tem nada, tá vendo? Não tem um passarinho. O que eu quero falar pra vocês e mostrar pra vocês? Que a energia conta. Que a energia conta demais. A energia do lugar, a energia das pessoas. Foi nessa praça aqui, ó, que eu passei o meu primeiro gaslighting. Que eu deveria ter aberto o boletim de ocorrência e não abri. Contra uma mulher que mora aqui, ó. No número 890. Em frente a essa pracinha aqui. No bairro Cidade Jardim. Essa mulher desceu, saiu picotando as árvores e depois ela... Eu estava sentada lendo um livro, eu não estava nem fazendo os meus trabalhos, estava sentada lendo um livro. E ela saiu, desceu, picotando as árvores, uma baixinha japonesa, mora no número 890. Aqui dessa rua, no bairro Cidade Jardim, é a mesma rua do Supermax. E daí ela... começou a colocar um pozinho em volta de mim, assim, nas árvores e rezando, fazendo as orações. Aí eu desconfiei daquilo, comecei a sentir uma coisa ruim, porque oração, gente, também tem força. Você pode orar dentro de uma igreja e pode destruir a vida de uma pessoa se você quiser. E daí eu perguntei para ela o que ela estava fazendo, aí ela começou a me explicar, falar, depois começou a criticar a Umbanda. E depois começou a falar que ela ia ter direito ao púlpito na igreja dela. E aí a gente vai parar naquilo que, infelizmente, hoje em dia, a fé passou a ser mercantilizada. Independente do lugar, tá? A fé passou a ser mercantilizada. As pessoas fazem as coisas não por amor a Adonai, por amor ao todo, ao divino, mas pelos interesses que elas têm e podem alcançar dentro daquele lugar onde elas estão ali atuando. Aqui nessa pracinha, tá vendo? Eu sentada ali lendo um livro. A mulher veio com prática gaslight em cima de mim e intolerância religiosa. Eu não abri boletim de ocorrência. Não abri, eu chamei a polícia não veio. Ou melhor, apareceu uma viatura falando que não iria abrir aquele boletim de ocorrência, que era para eu procurar um posto policial. E eu estava simplesmente lendo o livro, mas aqui no bairro todo mundo sabe que eu pratico Umbanda, eu não escondo de ninguém. E daí eu percebi, depois de tudo que eu andei passando, que eu precisava de mudar a minha postura. Eu precisava de mudar a minha postura e ser respeitada. Eu acabei de passar ali na rua por um passeio que estava sendo lavado e a pessoa recolheu a mangueira. Uma atitude de respeito, porque eu não tenho que passar numa rua movimentada igual a minha. Não para evitar um passeio como eu fiz durante anos, que eu tinha medo, né? Eu tinha medo das pessoas, que trabalham em grupo, né? Então eu tinha medo das pessoas e tinha medo especificamente daquela pessoa. Então eu descobri que o medo me fez câncer. E eu decidi que o medo não vai guiar a minha vida mais. Tem que existir o medo, um pouquinho de medo precisa. Quando você vai atravessar uma rua e essa rua está movimentada, você tem que ter medo, você tem que ter cuidado. Mas o medo tem que ser dosado. E ele geralmente não traz a verdade, ele traz uma inverdade, ele traz uma percepção errada da situação. Você sempre precisa de questionar seu medo. E daí eu comecei a me impor. Eu comecei a me impor, não no sentido de peitar, mas no sentido de existir. Eu tenho que ser respeitada. Eu acabei de passar por uma calçada, a mulher estava molhando, lavando o passeio dela, lá normal, que eu acho errado também, porque a água está faltando, mas isso aí é de cada um. E só que ela recolheu a mangueira. Ela não teve a mesma atitude da outra, que eu subi o vídeo, né, e para me afrontar. Então, é isso. Fui afrontada nessa pracinha aqui também. A japonesinha desceu, diz ela que é da egrégora dos evangélicos. Ela tem uma promessa do pastor dela de subir ao púlpito para pregar.
E ela veio, eu entendi que ela estava me desencapetando. Na outra pracinha ali em cima, um dia eu estava eu estava limpando aquela pracinha. Hoje tem um homem que eu vejo ali que ele cuida muito bem da pracinha. E apareceu uma mulher da rua dessa pracinha, eu vou mostrar, eu vou falar o nome da rua. E ela falou que eu não podia mexer lá não, porque quem tinha plantado as árvores, assim como essa aqui, tinha sido a pequenininha, a japonesa, e lá tinha sido o pai dela. Já tinha 100 anos já que tinha plantado as árvores. Então você vê assim, você olha tudo, não é que eu estou sendo a vítima, mas é que existia realmente uma perseguição velada, uma rejeição de mim nesse bairro por várias questões. Só que as pessoas têm que aprender a te respeitar. Ninguém tem a obrigação de gostar de você. E nem você de gostar deles, mas eles têm que aprender a te respeitar. Isso aí todo mundo deve um ao outro, respeito. Cada um fala que é cada macaco no seu quadrado e cada macaco no seu galho e cada um no seu quadrado. E comigo agora é assim. Eu mudei minha postura porque eu vi que do jeito que eu estava andando, eu estava virando uma cigana, cada hora num lugar, sendo humilhada, sendo desrespeitada e ainda por cima exposta, como eu fui exposta agora, né? Dessa última vez. E você vê que pode ter uma postura diferente. Então é isso. Reflitam sobre a forma como vocês vivem a vida de vocês. E se vocês estiverem aí limpando o chão dos outros por puro medo, ou por pura falta de merecimento ou autoestima, é hora de mudar. Esse caminho não leva vocês para lugar algum que não seja o fundo do poço, a vergonha e a humilhação. Não vale a pena, porque eu estou saindo desse lugar. Eu falo por experiência própria.